São Paulo Raiz. Pois é, galera, estamos aqui, live de pós-jogo. Não foi do jeito que nós planejamos. Mas foi do jeito que a gente esperava. Mas foi do jeito que a gente esperava. Mais uma apresentação pífia desse São Paulo 2018 que Dorival e nenhum de nós entende exatamente o que esperar desse time. Eu queria fazer um desabafo, aproveitar o momento. Eu tô aqui, né, cara? Faz um ano que eu tô assim. Faz quase um ano, em julho, eu tô desse jeito. Por quê? Porque simplesmente o São Paulo, assim, o pessoal pede tempo. Eu não sei quanto tempo mais. É tempo para passar vexame? Seria tempo para a gente continuar passando vexame? Porque não é possível o São Paulo Futebol Clube chegar no ponto que chegou. Passar os vexames que tem passado, a vergonha que tem passado, as apresentações pífias que tem feito. Nós estamos no mês de março e o time não anda. Agora há pouco o Rodrigo me passou os números do São Paulo nesse Campeonato Paulista. São 14 pontos em 11 jogos, gente. 11 jogos significam 33 pontos. Nós fizemos menos de 50%. Nós estamos fazendo menos de 50%. Há um ano nós estamos fazendo isso. E nada muda. Ah, não, tem que dar tempo. Tempo para quê? A pergunta agora é essa, é tempo para quê? Raí, tome uma providência. O Dorival Júnior tem que ser mandado embora no vestiário, Raí. O elenco de São Paulo não é ruim. O elenco de São Paulo é mal escalado. E o São Paulo, do jeito que está, nessa draga que está, vai continuar fazendo vexame. O São Paulo é um time de ação, é um time de atitude, é um time que toma providências. O São Paulo sempre foi assim. Infelizmente a gente está adiando o quê? Adiando o vexame que não para de acontecer. Pessoal, eu vou ser bem sincero, eu estou sem palavras, né? Obviamente que nós estamos fazendo essa live aqui como propósito, né? Brincamos muito no início, mas agora eu acho que chegou a hora, definitivamente, de cobrar o seu Raí, né? Eu acho que agora vamos parar de brincar ali de engenharia, ficar brincando de propósitos, intenções. Chegou a hora. Raí, você vai ser cobrado, né? E agora, eu, na sua situação, eu já demitiria no vestiário. E você sabe que está errado, ok? Outra coisa, um alô aqui também, com todo respeito ao manto, cadê seu Ricardo Rocha nessa hora? Né? Porra, o cara não tem visão como um quarto zagueiro que foi consagrado numa seleção brasileira, né? Campeão brasileiro, jogou lá fora, né? Cadê a experiência de poder pontuar um técnico nessa magnitude ridícula que o São Paulo está passando, né? O São Paulo está passando vergonha, vexame, né? Então chegou a hora de dar a cara para bater, seu Raí, dar a cara para bater, Ricardo Rocha, e o seu Lugano também. Com todo o respeito, não adianta ficar falando, mas o cargo dele é para assuntos internacionais. Assuntos internacionais, os cambal. Nós estamos morrendo. Os cambal. O paciente que está precisando de medicamento tem que dar de forma urgente. Não vai esperar o paciente tentar melhorar somente na graça divina, que ele não vai melhorar assim não. Tem que ter intervenção médica aí. E cadê os médicos do São Paulo? Onde que estão os médicos de São Paulo? Cadê, Raí? Cadê, Raí? Eu quero saber de você agora, tá ok? Eu quero saber de você. Esse vídeo vai viralizar. Eu quero que chegue nas suas mãos, porque você está sendo omisso, tá? Um lixo de técnico, tá? Não adianta me falar que o Jardine não é técnico preparado, né? Porque ele é copeiro, né? Ele vai cair nas graças como caiu o Baresi. Cara, o Jardine, ele está pronto sim. Basta saber se ele vai bater aqui, ó, no manto e casar com a bronca. É isso que basta saber, tá certo? Não essa palhaçada. Tá uma palhaçada isso daí. É complicado, né, galera? Não dá pra aliviar o Raí. Eu sei que muitos têm uma idolatria pelo Raí, mas como o Rony até estava comentando comigo durante o jogo, por muito menos, galera, a nossa torcida quebrou o Rogério Ceni, Chuta a bunda do Rogério até hoje. por muito menos. Então eu acho que assim, tem que cobrar o Raí sim. Eu acho que o Raí está omisso. A gente descia a lenha no Pinote, porque o Pinote não falava nada. Não, esse é um vagabundo. Eu já falo que é um vagabundo.
quando falava besteira. Interesseiro dentro lá daquela empresa, tá? Aquilo é uma empresa. Você, seu Pinote, foi interesseiro sim, tá ok? E você sabe, você não somou absolutamente nada na instituição de São Paulo Futebol Clube. Vocês estão sendo um câncer para a instituição São Paulo. Então, galera, é complicado. A gente se empolga quando vê certos nomes como o Raí, como o Lugano, querer tomar a frente do São Paulo. Mas é como o Casa falou. O São Paulo hoje ele é uma empresa com outros interesses. Não há o interesse em fazer o time resgatar as glórias do passado. O interesse é algumas pessoas lucrarem, tirarem bom proveito da situação e nós, torcedores, estamos sofrendo. Então, como muitos reclamaram, como eu disse nas lives, que no jogo contra o Bahia, o que nós fizemos como torcida foi uma palhaçada naquele jogo específico. Era o jogo para se cobrar, porque a gente já tinha apoiado o campeonato inteiro. A gente comeu contra o diabo amassou, a gente foi humilhado pelos adversários, novamente fizeram campanha, contagem para rebaixamento, coisas que não era para um clube como o São Paulo passar. Nós enfrentamos tudo isso, lutamos no Morumbi, vimos jogos sem condições, como aquele empate com a Ponte Preta em 2-2, que a gente estava ganhando de 2-0 com o Morumbi lotado. Nós passamos por tudo isso, cara. Nós empatamos com o Atlético de Goiás, exatamente. Último colocado do campeonato. Aí você chegar na última rodada contra o Bahia, já não precisava mais da porcaria dos 47 pontos, já estava livre do rebaixamento. Vocês aí agradecer. Tirou você ia agradecer. Não, espera um pouquinho. Tem um outro detalhe importante. O seu patrão, você tem um chefe, correto? O seu patrão chega para você no início do expediente e sabe que você está um lixo, está trabalhando de forma errada, né? E você falar pro seu funcionário que está acostumado que você trabalha errado, porra, como que o Dorival Júnior aparece antes do jogo e me dá uma declaração dessa? Que está acostumado a sofrer. Exatamente. Nós estamos. Vocês escutaram, porque senão vão ficar pensando o que a gente está falando. Quando eu escutei isso, eu quase caí da cadeira. Então assim, o conceito Dorival é de apequenamento, desculpa usar um termo que não existe, de apequenamento do São Paulo Futebol Clube, né? Porque assim, ele não faz gol, clássico não vale nada e nós acostumamos a sofrer. Então assim, depois de você escutar uma coisa dessa, gente, esse cara tem que treinar Portuguesa de Desportos com todo o respeito que a portuguesa eu tenho pela Portuguesa de Desportos, porque não é possível e ninguém tomar providência. Eu falei o seguinte, depois daquele dia que o Dorival não caiu contra a Ferroviária, eu falei, o grande responsável por isso é o Raí, é o diretor de futebol. Ele tem que ser cobrado por isso, como o Benincasa falou agora. Vocês entenderam? Por quê? Porque tem que chegar no vestiário, amigo. O São Paulo não é maior do que todo esse monte de cara que está destruindo o São Paulo. Gente, vocês estão de brincadeira o que esse cara está fazendo. Agora sim, eu quero escutar mais alguém pedir tempo. Porque é o seguinte, quem pede tempo não deve ser São Paulino, não é possível. Porque está se acostumando com vexame. Eu não aguento mais vexame, gente. Eu não aguento mais tomar olé em fim de jogo. Eu não aguento mais perder clássico. O São Paulo disputou 24 clássicos. Fora de casa, ganhou 2. 24 clássicos, ganhou 2, gente. Olha o nível que chegou. A maior camisa do futebol brasileiro. Tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Isso daqui não é para amador não, gente. Isso aqui não é para mente pequena não, gente. O São Paulo é gigante demais. É claro que a gente brinca antes do jogo. É claro que a gente fala, vai ganhar de 1-0, vai ganhar de 4-0. É claro, sabe por quê? Porque o coração fala. Aí termina o jogo, a razão toma conta. E aí não tem Cristo que aguente assistir e passar por uma situação que nós estamos passando há tempos. O seu Leco não tem culpa? É claro que ele tem culpa. Ninguém é otário aqui de achar que a culpa toda é do Dorival. Eu sempre digo isso, Leco é o culpado. Dorival é um dos culpados. E por ser um dos culpados, tem que sair fora urgente. Agora, na entrevista coletiva, por exemplo, ele já não devia estar mais. Na entrevista coletiva, ele já devia estar o Raí sentado. E a condição, e outra coisa, e a condição física desse elenco aí? E a condição física? Jogador novo morto, tá morto. Tem jogador novo, machucado, comprou Anderson Martins do Vasco, que foi considerado o zagueiro do campeonato, né? Que era o cara que estava cogitado até para ir lá para fora. Cadê o cara? Né?
Cadê essa comissão técnica que não se apresenta? Né? E eu tô com o meu saco cheio de ouvir conversa, ouvir conversinha. É muito blá blá blá. É muita conversa, é muita... É muito mimimi, Fernando. Exatamente. Vai queimar o Jardim, vai queimar o Toró. Ô, gente, nós estamos sendo queimados. Alguém está percebendo que a gente está sendo queimado? Até quando, gente? Até quando a gente vai pedir tempo? Até quando, Rodrigo, a gente está pedindo tempo? É complicado, cara, porque a mesma coisa que a gente está falando do Jardim é o que fala da garotada, mas, pô, galera, eu acredito que, todos nós, torcedores, em algum momento sonhamos em ser jogador de futebol. Com certeza seu desejo já está num clube grande, velho. Primeiramente no seu clube de coração, mas depois está num clube grande, cara. Eu não acredito que o Jardim tenha medo de assumir o São Paulo. Alguém já perguntou? Pois é. Alguém já perguntou? Pois Eu é. acredito nisso. Pois é. Isso não me é. É melhor ele ir pra Crefisa, né? Se ele vai embora, né? Eu concordo que há um risco, mas esse risco vale a pena você correr. Rodrigo, você está interessado naquela menina ali, correto? Ela é bonita, ela é interessante. Aí você fica naquele dilema. Eu sou pouco para ela, entendeu? Eu sou pouco. Cara, se você não abrir a sua boca, não chegar lá e ter uma conversa, né, tirar um proceder da menina, você não vai saber nunca, né? Então é a mesma coisa que está acontecendo, né? Todo mundo omisso, isso gera revolta, né? Nós estamos aqui numa concentração de São Paulinos hoje, assistindo aqui no Titular Bar, todos São Paulinos revoltados com essa atitude e postura do São Paulo, né? Vocês desculpem até não poder fazer a leitura hoje dos salves aí agora, porque o desabafo hoje está maior, infelizmente, pela inconsequência desse time ridículo e time pífio. E é complicado, galera, não tem como proteger. A verdade é que o Dorival já perdeu esse time na primeira rodada contra o São Bento, porque assim, ele tinha um planejamento. Aliás, ele disse que tinha um planejamento, chegou na véspera do jogo de São Bento falando que a molecada nos 3 primeiros jogos do Paulistão para preparar o time titular para a pré-temporada. Ele chegou praticamente na véspera do jogo sem saber quem ia escalar. Exatamente. Entendeu? Perdeu o primeiro jogo pro São Bento. Cadê a molecada? Que ele falou que ia pôr nos primeiros jogos para ver como é que a molecada ia reagir. Perdeu pro São Bento, ele tirou. Já pôs o time titular já na partida seguinte. O time titular que ele reclamou desde o início que faltava peça. Trouxeram peças que ele não queria, ok. Mas ainda assim, já que não trouxeram as peças que ele queria, se ele tinha de fato um planejamento, ele já tinha um time com as peças que já estavam lá. Cadê esse time que ele já tinha em mente durante o planejamento que ele não pôs? E só destacando aqui, ó, para geral aqui, ó, que eu tô dando uma olhada aqui no contexto geral, o resumo que eu trago aqui é o seguinte, né? O São Paulo está quebrado, não é que está quebrando, o São Paulo está quebrado. Olha, isso é... Eu falo uma coisa, é assim, eu tenho a consciência tranquila, quem acompanha, vocês sabem, eu não brigo com amigo nenhum meu, claro, eu não sou louco por causa de Dorival Júnior. Só que desde julho, quando o Dorival chegou, eu tenho falado isso, porque eu sou chato. O que acontece, gente, eu não sou Bidu, eu não sou o cara que mais entende de futebol, não é nada disso, gente. Né? Eu não sou nada. Só que é o seguinte, o que eu já vi de futebol me permite ter algumas opiniões que eu costumo acertar. E eu erro pra cacete também, mas eu costumo acertar. Com o Dorival Júnior não tem como errar. Com o Dorival Júnior não tem como errar. Um amigo meu santista falou pra mim, você vai ver o que vocês... Falei, que isso, você pega muito no pé do cara. Ele falou, você vai ver quem vocês contrataram. O cara virou uma referência pra mim. Sabe por quê? Porque, gente, a gente não pode passar e o cara continua dizendo, ele vê evolução, ele monta o time errado, ele mexe errado todo jogo, ele pede tempo e ele recebe essa bênção. Rogério Ceni, o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube, não recebeu tempo. Outro dia eu brinquei com o pessoal, eu falei o seguinte, eu prefiro ser viúva do Rogério, que não é o caso, eu prefiro ser viúva de Rogério Ceni do que ser viúva de Dorival Júnior. Exato. Você entendeu? Rogério Ceni tem história no São Paulo Futebol Clube. Qual a história que Dorival, né? qual a história que Dorival Júnior tem ou vai construir? Não vai, gente. Não vai, está determinado que não vai. Ele não tem o elenco na mão, ele mexe mal. Taticamente o time é péssimo, ele entrou errado hoje.
ele entrou aberto contra o Palmeiras, ele entrou equivocado hoje. Então assim, não adianta mais adiar isso. Eu não quero acordar amanhã com o Dorival Júnior, técnico do São Paulo. O São Paulo tem que ter providências. Assim como nós estamos falando aqui, outros milhões de São Paulinos devem estar falando nesse mesmo momento. Inclusive a diretoria do São Paulo tem a obrigação de tomar providências urgentes, porque não era para acontecer isso com o Palmeiras hoje. Não era, nós estamos falando há meses. Tem o jogo do Palmeiras, tem o jogo do Palmeiras, tem o jogo do Palmeiras. E olha aí, apanhou e tomou olé de novo. Fernando comentou uma coisa, Rodrigão comentou uma coisa também, o seguinte, eu falei pra eles, não, mas os times não estão jogando tão bem contra o São Paulo, não precisa, gente, precisa jogar um pouquinho. O Corinthians jogou um pouquinho e ganhou, o Santos jogou nada e ganhou, tava lá com o Benincasa no estádio. O Palmeiras jogou um pouquinho e ganhou, gente. Pra ganhar do São Paulo hoje não precisa jogar muito. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pra vocês verem, galera, porque não é só a gente que pega no pé. O Amoroso postou no perfil oficial dele que quando o treinador troca 3 de uma vez no intervalo, quer dizer que ele já entrou com o time errado. Exatamente isso. Cara, a gente já tinha cantado e nós não falamos isso? Exatamente. Quem que tá falando isso? Amoroso, não sabe nada. É quase nada. Tá aí, pessoal, tá aí. Isso aí é desabafo de quem tá acompanhando, né, um declínio constante. Isso aí, ó, já não é de agora, né? Se nós analisarmos, ó, prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Prestem atenção desde o início do jogo, o que o senhor, e eu falo aqui, eu tenho pedigree para falar isso para vocês, o que o senhor Rodrigo Caio vem fazendo, que dá desinteria nele, com todo o respeito aos liveiros aqui, dá desinteria nesse garoto quando pega um clássico. Todo clássico tem uma historinha diferente, todo clássico ou um jogo importante tem alguma coisa que desanda, né? Desanda e, ó, é simplesmente lamentável, tá? Então, diretoria, mais uma vez, os 3 aqui, mais os outros raizeiros, né, que acompanham essas lives. 100% fala Dorival. Não tenho nada contra quem vai defender Dorival. Nós somos democráticos, não é verdade? Agora, assim, eu queria entender o argumento. Né? Então, assim, porque faz várias rodadas. Não, ele precisa de tempo. Então, assim, espera um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos cair para a Série B. E ele precisa de tempo para tirar o time da Série B. Porque, assim, eu não consigo entender. Eu vou te dizer, hein? Um time desse para a Série B, você tá brincando. Passa vergonha e passa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar no nível que está o futebol. O elenco não é ruim, gente. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu não estou comparando o São Paulo a outros São Paulo Futebol Clube. Eu nem faria essa heresia. O nível que está hoje o futebol, o elenco do São Paulo é bom. Pega o time do Santos e vê o que o Jair está fazendo com o time do Santos. Outro dia tiraram um sarro da minha cara porque eu falei do Jair. Estamos falando do Jair. Lá o Jair, só com o moleque no Santos. Vocês entenderam? Então, assim, por que a gente tem que assimilar no momento que a gente vive, sem paciência nenhuma, tem que ter paciência e calma? Isso não existe, gente. Isso já cansou. E o Raí precisa ter atitude. O Raí precisa tomar providências. É isso que o São Paulo precisa fazer urgentemente. Amanhã a gente precisa amanhecer com o Jardim dirigindo o time. Amanhã, porque a gente tem um jogo quarta-feira lá em Maceió. Isso. E o time vai com a moral desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Por quê? Entendeu? Porque os times aprenderam a chutar de fora da área. Ninguém respeita mais a gente. Ninguém respeita mais nada. Os caras entram com a fralda cagada. Eu tô falando, o São Paulo, os jogadores entram de fralda. E a fralda já entra cagada. E GG ainda, né? E é aquilo, né? Comprada no Brás. O Rodrigo Caio, cara, ele é o símbolo de uma geração, de uma fase derrotada. Rodrigo, 72 milhões, Caio. Exatamente, que deu errado, cara. E não é criticando a pessoa, Rodrigo Caio. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas como jogador, eu tenho quase tudo contra. Ele é um jogador que toda janela de negociação a gente vê os mesmos comentários, a mesma expectativa. Dessa vez o São Paulo vai negociar com não sei quem. Tem não sei quantos clubes atrás do cara. Ele recusou uma oferta de não sei quantos milhões. Como assim, galera? Um time que tá precisando de jogador se desfez de 3, 4 moleques aí que podiam estar nesse time titular. O resumo disso aí é o seguinte: você tá com 100 milhões na conta, lá na tua poupança, só que você tá cheio de dívida de R$74, R$90, né? E você não quer tirar porque o dinheiro está aplicado. Cara, não existe isso. Não existe.
Cadê a proposta? Mostra a proposta. Exatamente. Torna pública a proposta. Eu quero ver essa proposta. A torcida quer ver essa Isso é proposta. piada. O São Paulo virou uma piada. Virou chacota, São Paulo, entendeu? Nós viramos chacota. O maior time brasileiro, alguém vai falar que não é. Quem vai falar que não é? O time que tem 3 mundiais, um time que tem 3 Libertadores. Quem é maior aqui no Brasil do que a gente? Ninguém é maior do que a gente, tá certo? Então, assim, o maior time brasileiro virou uma chacota. O maior time brasileiro tomou lé no final de jogo. Vocês entenderam? Perdemos. O maior time brasileiro disputa 24 clássicos na casa do adversário e ganha 2. O maior time brasileiro faz 14 pontos em 11 jogos. Menos no Paulista. Nós estamos falando de Campeonato Paulista, Fernando. Nós estamos falando, o ano passado, quando eu falei, ele deu férias para os jogadores, era pra gente ter ido para Libertadores. Teve gente que falou assim pra mim, não, ainda bem que não foi para Libertadores para não dar vexame. O São Paulo, cara, o vexame na Libertadores. Que é isso? Quem é que conhece a história do São Paulo Futebol Clube? O que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube? E outra, a partir desse princípio, cara, eu já falei em outras lives, falo até mesmo perto do Rony e do Fernando, eu entendi no primeiro momento que não ir para Libertadores poderia ser um bom sinal, desde que o São Paulo criasse um planejamento de verdade, montasse uma estrutura e aproveitasse a garotada, porque o Campeonato Paulista, cara, é o campeonato perfeito para você passar molecada. O Flamengo fez isso no Carioca, o Grêmio fez isso no Gaúcho, correu o risco de cair, mas pôs a porra dos moleques para jogar. O São Paulo tem uma geração que é considerada por todas as demais categorias dos times rivais. Eu falo isso porque treinadores de times rivais me disseram: a melhor categoria de base, o melhor time de categoria de base, sub-20, sub-17, é a do São Paulo. E você não aproveita esses caras. E outra coisa. Mas vai queimar o jardim. Esses garotos não podem vai jogar. Queimar o menino. Esses garotos não podem jogar contra Mirassol, contra São Bento, contra Ferroviário, eles vão jogar contra quem? Fluminense? Atlético Mineiro morto. E outra coisa, né? Uma coisa importante também, tem que ressaltar aqui. Vocês vão falar assim: tá bom, vocês só criticam, cadê a solução? A solução tá fácil. Eu dou a solução fácil aqui agora. Eu faço uma matemática financeira aqui, que eu faço o seguinte: você deixa de pagar, exclui, manda embora, deixa somente de pagar Bruno, Edmar, e você traz o Abelão, despeja mais um pouquinho financeiro, do aporte financeiro lá no Rio de Janeiro. Esse time não vai voar. Nas Laranjeiras, você vai ver se não vai voar. Esse não vai voar, esse time. Aí eu corto a orelha se o time não voar. Tem que trazer um técnico assim, velho. O cara não tem personalidade. Eu sempre falo isso, Rodrigão. O time é a cara do seu treinador, brother. Você quer me dizer que você quer provar pra mim que o elenco do Grêmio é muito melhor que o elenco do São Paulo? É isso. Não é verdade. Pega jogador. Na verdade, ele é o São Paulo. Não é verdade? Ele é o São Paulo. Então, ele tem Maicon, ele tem Cortez. Ele é isso, Fernandinho. Então eu tô dizendo o seguinte, então é isso que eu quero fazer entender. O nosso elenco não é ruim, o que nós não temos é técnico. Não tem presidente. Eu sei que o presidente não tem faz tempo. O presidente não é só o Leco, é o Aidar, é o Juvenal. A gente não tem presidente faz tempo. Agora, sem treinador, gente, a gente tem que aprender a separar. A gente tem que aprender a separar o campo da administração. O treinador bom faz isso, gente. O treinador paga pau, que nem o Dorival, para rimar com ele. O zumbi do Morumbi, porque Dorival é cada vez mais o zumbi do Morumbi. Porque ele é um morto-vivo. Só Raí não vê isso. Todo mundo vê. Pessoal, a torcida organizada também, por favor, né, gente? Vocês têm força dentro do São Paulo, vocês têm força junto ao Leco, vocês vão no CT apoiar, e eu acho que tá certo apoiar. Agora chegou a hora de pedir a cabeça, eu vou dar uma de ceifador. Vamos pedir a cabeça do Dorival, porra. Não dá. Olha aqui, gente. Nós estamos, hoje batendo o recorde das lives. Estamos exatamente, já chegamos a 1110, né? Então, é o seguinte, a solução é prática. Basta você tentar ter um pouquinho de boa vontade na diretoria, fazer uma matemática financeira de excluir a doença, excluir quem são os ranços dessa administração. E eu não estou falando só de jogador, tá? Se tiver comissão, eu não estou vendo essa comissão técnica boa, da parte física. Tá tudo desgastado. Treinador de goleiro não está bem.
não está bem. Eu bato na tecla, jogadores novos como o Brenner, esses moleques estão pesando, parece que 100 toneladas, eles estão finos, porém não estão com desempenho, né, que um garoto da idade deles deveriam estar desempenhando. O negócio tá estranho, tá muito estranho. O Rodrigo falou uma coisa interessante, desculpa usar o seu termo, Rodrigo. O Rodrigo falou uma coisa durante o jogo que eu guardei, eu achei muito interessante ele falar. Ele falou, engraçado, quanto o Linense, quanto o Bragantino, contra o Mirassol, ele joga com 2 volantes. Aí o segundo tempo do jogo do Palmeiras, ele joga com 1 volante. Explica aí, Foi a Rodrigão. única vez que ele fez isso no Paulistão, galera. Estamos na 11ª rodada. Primeira vez que o Dorival colocou o time com 1 volante apenas. Se falavam que o Carpegiani era Pardal, imagina... Nossa Senhora, eu nunca vi nada parecido. E ó, só pra vocês verem que não é pegando no pé, eu aqui olhando alguns comentários dos São Paulinos na conta oficial de São Paulo, tem o Alexandre Vespretti, que ele sempre posta uns números. Ele colocou aqui que desde 2011 o São Paulo jogou 30 clássicos, galera, pelo Paulistão. Ganhou 4, empatou 9 e perdeu 17. Marcou 23 gols, sofreu 48. A nova portuguesa. E olha só que interessante. O São Paulo só não sofreu gols em 4 desses clássicos. E os 4 foram empate. Ou seja, mesmo vencendo, o São Paulo sempre tomou gol. E é lógico, se a gente pegar aqui em 2011, o Rodrigo Caio faz parte dessa geração. É isso que eu quero. E não adianta, eu bato na tecla, não adianta falar, mas ele é volante. Que volante? Faz 20 anos que ele Porra, ele tá há 5 anos, praticamente, né? É o famoso, quer dizer, na seleção brasileira, quando ele é convocado, aí ele é quarto zagueiro. Quando ele vem pro São Paulo e dá uma ramelada, aí, mas ele não é quarto zagueiro, ele é volante. Né? Outra coisa, vamos parar com essa história também. O Militão é zagueiro, não é lateral. Cara, vestiu a camisa, tem condição física, ele tem que procurar fazer o mínimo. Tivemos aí na história Dario Pereira com a 10, foi parar com a 4 lá atrás e foi maestro. Não quero comparar jamais. Nem vai. Jamais, e não tem nem comparação, né? Mas hoje o jogador ele tem que ter discernimento. Se ele não está dando numa posição, ele vai ter que brigar em outra, acabou. Vai ter que fazer o melhor dele ali e pronto. Acabou essa história de, vamos dar tempo. O tempo já passou. E o meu saco está cada dia mais cheio. É complicado, gente. Não dá para aliviar. Isso que a gente já falou aqui, o Raí ele tem que aparecer, ele tem que dar um parecer sobre a situação de São Paulo. Atitude! A função dele é essa, não é simplesmente ficar se escondendo e negociando com o jogador. A função dele é ser a linha de frente nesses momentos. A gente sabe que o perfil do Dorival ele é um técnico submisso, ele não vai tomar frente de nada. Sem personalidade. O técnico não ficou olhando pro filho, o técnico ficou olhando pro Elano no Santos. Você vê que atitude que você vai ver num cara que não tem personalidade. Porra, o cara não tá dirigindo, com todo o respeito, o Atlético de Osasco, porra. Fernando, o Dorival, Rodrigão, o Dorival é o cara que falou pro jogador dele, sai, que eu vou substituir você. E o jogador dele falou assim, eu não vou sair não. E o Dorival ficou calado. Assim, você imagina acontecendo com o Muricy uma coisa dessa? Com o Abelão acontecendo um negócio desse? Você imagina? Então não tem como. Você tá de brincadeira, né? É difícil. Eu não sei qual vai ser a desculpa que a diretoria vai dar para tentar justificar uma permanência do Dorival. Não tem clima. Não tem mais clima. Eu confesso que eu tô louco para ouvir essa coletiva. Eu acho que eu não vou nem dormir. Eu não entendo qual é a desculpa, porque é uma campanha pífia, são números pífios, o time não está evoluindo, não está jogando nada. E o jogo de avaliação, para quem não se esqueceu, não era hoje, tá? O jogo foi alguns dias atrás contra a poderosa Ferroviária 0x0, na qual ficamos no 0x0, tá? Esse era o jogo de avaliação. E depois a goleada no CRB de 2x0, né? Então, galera... Goleada, porque vai parar no sufoco, viu, Fernando? Exato. Vai tomar sufoco lá, bicho. Vai tomar, vai. Não é nem questão da gente falar que tá queimando os nossos ídolos, galera. A gente tem que entender também que ninguém é inocente nessa história. O Raí sabia exatamente onde ele estava se envolvendo. Como o Dorival sabia também, ele estava entrando. Sabia qual era a situação. Se ele tem carta branca, já não é um problema nosso. Isso. Aqui ninguém tá falando da história do Raí. Exatamente, só coisa de A história do Raí aqui, ó, deu um ponto, tem uma parede aqui assim, ó, uma parede.
de um lado, uma história campeã. Exato. Do segundo lado, é uma história o quê? Uma história inicial. Exato. Uma história que começou do zero. Só que atitude. precisa de correção, precisa de atitude e precisa de emergência. Emergência. Ninguém está falando, gritando aqui à toa, né? Porque quer aparecer. Nós estamos fazendo uma live agora virado para a parede aqui, né? Só tá os três loucos aqui agora falando, tá? Mas estamos falando o que nós sentimos no estádio, sentimos na televisão, tá ok? E sentimos perante toda a massa são paulina. Porque, para quem não sabe, nós recebemos mensagens praticamente do Brasil inteiro, né? Não é? Do mundo. Entendeu? Então isso aqui não é uma brincadeira. Ninguém está aqui para aparecer ou fazer nada. Nós estamos aqui justamente sendo a sua voz, porque é desgastante. Você passa 5 jogos, 6 hoje, né? 6 jogos numa arena. É uma vergonha. Que você... É uma vergonha. E aí, Fernando, você escuta o narrador do Sport TV, que é corintiano. Aí ele pega e ele fala assim: olha os números do São Paulo. O São Paulo, com a pontuação que tem, não estaria classificado como segundo colocado em outro grupo. Então assim, é só humilhação. E o cara diz que tem evolução. Eu quero saber aonde tem evolução. Eu quero entender. Ou vocês acham que nenhum time foi desmontado e foi montado novamente? É só o São Paulo. O São Paulo perdeu o Hernani. Chapecoense, rapaz. A Chapecoense, exatamente, perdeu um time. O maior exemplo. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro, onde quase metade... A Chape na frente da gente. Onde quase metade dos clubes foram para a Libertadores. Foram 9, cara. 9 brasileiros na Libertadores. Perdemos uma equipe e uma comissão e uma diretoria num acidente de avião. Exato. Com todo o respeito, né? Porque eu acho que é sempre bom você... esse ato que eu estou comentando da Chapecoense, ele engrandece ainda mais a comissão de Chapecó. Muito pelo contrário. A Chape, ela teve a hombridade quando ofereceram para ela 3 anos para ela ficar na primeira divisão, sem risco de rebaixamento para estruturar o time. Não se acomodou. Eles não se acomodaram, não aceitaram ajuda, falaram que iam disputar o campeonato normalmente, disputaram e foram para a Libertadores. Ah, não chegou na fase de grupo? Não chegou na fase de grupo, gente. É outra história. É outra história. Vamos pensar que há 3, 4 anos atrás, a Chapecoense era um time que lutava para ficar na Série A. Para ficar na Série A. A Chape passou por uma tragédia que ela começou praticamente um time profissional do zero, porque não foram só jogadores, gente. Foi presidente, vice-presidente, coordenador, preparadores físicos, foi tudo, gente. Fisiologista. Só sobrou a torcida, galera. A torcida. Só sobrou a torcida. E 2 diretores que não embarcaram, né? E esse time fez uma campanha desse melhor que nós. Ficou à frente de São Paulo e foi para a pré-Libertadores. Exatamente. Então, né, um time que, comparando ao São Paulo, que é só o terceiro time que fatura mais no Brasil, ele só perde para Flamengo e Corinthians. Independente das dívidas, é o terceiro time de maior faturamento do país. Não pode. Há um abismo entre o faturamento do São Paulo e da Chapecoense. Há um abismo, gente. Não pode tomar isso como normal. Você não pode ir pro estádio, cumprimentar o presidente e comemorar que você não caiu. Nem condiz com Beija a mão. O São Paulo era um time que, quando os times pensavam em ser campeão paulista, o São Paulo desejou ser campeão brasileiro. Quando o Campeonato Brasileiro começou de verdade em 71 e os times passaram a sonhar em ser campeão brasileiro, o São Paulo foi numa final de Libertadores enfrentar o Independiente e entendeu que era ali o lugar dele. A América. O São Paulo conquistou a América na década de 90 quando nenhum time dava importância na Libertadores. Hoje você lê isso aqui, ó. Filme se repete mais uma vez. Né? É isso aqui que você lê hoje, ó. E a ESPN. Então, saco de pancada. Você não pode ter isso, galera. Não tá no DNA do São Paulo isso daí, de aceitar as coisas pequenas. O São Paulo sempre foi além e além. Sempre foi isso. Como é que pode você se contentar e não cair? Como é que você pode aceitar um Machado, Rodrigão, que montou um time do zero e terminar na frente? Rodrigão, o nosso amigo Paulinho Heavy, ele fala o seguinte: o Leco, ele fez tanto mal pro São Paulo que ele acabou com a autoestima do São Paulino. Então, se o São Paulino hoje, outro dia eu falei isso, solta rojão porque não caiu pra B. O São Paulino hoje faz festa quando ganha 3 partidas seguidas. Não importa se é Madureira, não importa se é Botafogo de Ribeirão, não importa, exatamente, não importa. Então, assim, o São Paulo solta rojão. O São Paulo solta rojão quando tem 3 jogos que não toma gol. Não importa se é Madureira, não importa. Então, assim, nós nos apequenamos. A gente não pode aceitar.
A gente não pode assimilar esse tipo de coisa. Hoje, quando o técnico chega antes da partida e fala, o São Paulo se acostumou a sofrer, não importa o que ele quis dizer com isso, importa o que ele disse. O São Paulo não existe, a palavra sofrimento. Ela não faz parte. Tem uma torcida que canta na arquibancada, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, não tem? Não é a gente que canta isso. A gente não canta sofredor, a gente não canta isso. Não passa pela história do São Paulo, esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Cada um com a sua característica, com a sua cultura, com o seu DNA. O DNA do São Paulo é um DNA de vitória. O DNA do São Paulo é um DNA de entrar na casa do adversário e bater. O DNA do São Paulo é bastidor. É camisa pesada, é camisa que entra em campo, os caras tremem. E não essa merda, desculpem, gente. E não essa merda que a gente tá assistindo. Eu não admito mais Dorival Júnior. Eu quero aproveitar e bater palma para aqueles caras, desculpe, viu, gente? Desculpe, eu não vou perder amizade com ninguém. Mas eu vou bater palma, porque vocês me encheram o saco. Então, assim, eu vou devolver, eu tô brincando com vocês. Eu vou bater palma para quem disse para mim que o São Paulo salvou, o Dorival salvou o São Paulo da Série B. Dorival salvou o São Paulo. Rony, você é injusto. Dorival salvou o São Paulo. Então eu vou bater palma para você. Eu vou bater palma para você também, que pediu tempo pro Dorival. Ele precisa de tempo. Que você não peça mais, porque senão nós estamos fodidos, meu amigo. Eu e você, né? Porque nós vamos cair junto, porque você é São Paulino que nem eu. Não é verdade? Então nós vamos cair junto. Então assim, eu vou bater palma e vou dar um abraço em você, porque você é meu parceiro e é raiz também, né, gente? Bom, é isso aí. Eu acho que mais um dia triste, né, que fica para a história, mais um número que entra para a academia dessas tabelas históricas, né? Eu faço a pergunta: o que dizer nesse momento? O desabafo maior, ele já foi feito, né? Eu espero, sinceramente, que nessa madrugada alguma reunião aconteça. A gente exige isso, Fernando. Exato. O São Paulo Raiz, desculpe se a gente tem mais parceiro, né? Nosso Flight, nosso Bressani, nosso Kaká. Nossos irmãos que... Não é? Nosso Dorini, o nosso Felipe. Pode esquecer o nome de alguém? Dorini, né? O Dorini falei. Nós temos mais irmãos, de repente o irmão não concorda com isso, não tem problema. Eu tô dizendo assim, eu quero acreditar que o São Paulo Raiz hoje exige uma providência. Exige uma providência. E a providência não é manter Dorival, né? Porque ele precisa de tempo. Isso não é providência. Isso daí é adiar a tragédia maior. Cara, quer tempo, vai meditar lá na Liberdade. Na esquina, eu já falei isso. Você quer calma, você quer calma, você quer paciência no futebol brasileiro. Vai treinar o time do Tibete, pô. Vai treinar a seleção do Tibete, meu amigo. Só pra dizer, galera, que já está chegando aos 30 minutos pra você ver até onde a gente pode chegar com esse São Paulo. A Ponte está empatando 0x0 com o RB Brasil. E com isso o São Paulo vai se classificando na próxima fase do campeonato. Mas daquele jeito, né? Ele vai falar na coletiva que vai estar classificando, hein, Rodrigo? Nós estamos classificando, ele vai falar isso, né, galera? Aquele jeito pra apanhar de novo. Que não dá pra aceitar, né? O São Paulo é o pior dos líderes e ainda tem uma campanha pior que os segundos colocados dos outros grupos. 6 jogos contra o Palmeiras, 18 gols. Só vou lembrar uma coisa também, porque tem porco entrando aqui, tem porco que não tem o que fazer da vida. Vai comemorar, bicho. Vai comemorar essa porcaria desse seu time aí, que é uma porcaria de time de porco. Eu vou falar uma coisa pra você só, meu amigo, vocês continuam freguês, cara. Tudo bem, faz 6 jogos que a gente não ganha lá, não sei quanto tempo vocês não ganham no Morumbi, pega o número total de jogos, vocês continuam freguês da gente. Então vocês vão precisar ganhar bastante ainda pra deixar de ser freguês da gente. Só uma historinha pra esse esperto que entrou aí agora. Que não tem mundial? Não tem. Não tem mundial. Esse esperto que entrou agora, só uma historinha pra você, porque você não conhece a história do teu clube. Tá? Aquele jogo 6x2, eu vi na minha frente, na Jorge John Saad, um torcedor ficar tão desesperado de vocês, se atirou e se matou na frente de um ônibus da CMTC, tá bom? Então, ó, basta. Eu, se fosse você, iria agora pra sua caminha, ó, vai dormir que é lugar quente. Só lá. Vou dar um recado triste pra vocês, mais um, né, porque é noite de tristeza. Os amigos estão colocando aqui, ó, Dorival tá na coletiva, já não era nem pra tá, né? O Raí já deveria ter mandado embora e o Raí pra coletiva. Ó, amanhã o Jardim assume o time. Valeu, galera. Não tem pergunta nenhuma hoje, cada um vai pra casa. Isso é atitude. Mas o Dorival vai explicar o quê? O que o Dorival vai explicar?
Eu quero saber o que ele vai explicar. Ou melhor, eu não quero nem saber, para não ficar pior do que eu já tô. Porque minha caixa de Captopril acabou, eu vou precisar passar na farmácia agora para comprar mais. É complicado, galera. Então a gente fica nessa expectativa. Eu acredito que o Dorival não deve permanecer. Tô até achando engraçado aqui, porque desde que acabou o jogo, eu tô atualizando aqui os perfis oficiais do São Paulo e o link pra live não tá disponível aqui. Pra travar esse cara aqui, coletiva, né? Mas é isso, galera. Eu não sei como é que... Eu entendo, eu tentei prestar o máximo atenção no que vocês falaram aí. Eu vi muita gente pedindo fora Dorival, fora Alex, falando de time covarde, alguns falaram em Jardim, outros falaram em Luxemburgo, alguns em Abel. O Luxemburgo, só um detalhe, o Luxemburgo, essa mídia porca, eu falo isso, essa mídia porca, ela fica plantando essa história que Luxemburgo é defasado. Eu duvido que o Luxemburgo, por mais defasado que esteja, tá ok? Por mais defasado, eu duvido que ele faria a metade dessas lambanças que o Dorival vem fazendo. Vou falar uma coisa aqui, o Rafael, a gente tá falando pouca gente hoje, desculpem gente, até pela situação que o São Paulo tá vivendo. O Rafael de Leonardes, ele pergunta pra gente, os jogadores têm que ser cobrados ou não? Tem, Rafael, tem que ser cobrados, você não tenha dúvida, porém eu quero dizer o seguinte pra ti, meu querido, nesse momento, do jeito que o São Paulo tem jogado, a formação do São Paulo, ela é tão descabida, ela é tão absurda. Eu tenho um amigo meu aqui, o meu amigo Jaime, que é treinador de futebol no interior de São Paulo. Ele é um cara super ético com relação a isso, né? Ele falou pra mim, ele falou, Rony, eu não consigo enxergar como é que o São Paulo monta em campo. Então, se a gente não consegue entender taticamente o São Paulo, você vê buracos. O Benincasa outro dia tirou da arquibancada umas fotos mostrando os buracos no time do São Paulo. E vários lances repetidos. É um time que não conversa dentro de campo. Conversar no sentido de estrutura tática, né? Então assim, o que eu imagino? É claro que tem que cobrar a torcida, cara. Você pode ter... cobrar os jogadores. Você pode ter certeza. A gente não vai aliviar para jogador. Mas os jogadores só que é o seguinte... exatamente. Só que é o seguinte... Esse treinador sem tática... Assim, aí não tem condição, cara. Não tem o que fazer. Uma pergunta que eu faço. O que você, torcedor, explica de você pegar o Hudson, que foi campeão pela Copa do Brasil pelo Cruzeiro, fez um baita no campeonato, né? Estava sendo disputado aí. O que você explica pela atuação dele hoje? Alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Sempre comento. Rodrigo Caio, Bruno, que tá fazendo hora extra naquele banco lá, né? Edmar eu já cansei de falar. Vou no Botafogo de Guaianazes, trago dois que colocam esse cara no bolso. E ele insiste com o Edmar. Entendeu? Ele insiste com o Marcos Guilherme, cara. Hoje não era jogo pra Marcos Guilherme. Eu vou cometer aqui uma heresia. Quem quiser falar, fala. Hoje é o jogo, eu sou macaco velho. A gente quer é macaco velho. Rodrigão tem 17 anos, Rodrigão é novo. Aqui a gente quer é macaco velho. É o seguinte, hoje era jogo, sabe pra quem? Pro Diego Souza, cara. Hoje era jogo pro Diego Souza, sabe por quê? O Diego Souza ia enfrentar o Palmeiras dentro da arena contra o time que ele não quis jogar. E tinha todos os subsídios. Eu não tô dizendo pra pôr ele de centroavante, eu tô dizendo pro Dorival, treina ele a semana inteira, escondido, não fala pra ninguém, chega hoje, dá um golpe de mestre. Mas que golpe de mestre, cara? Golpe de mestre do Dorival é foi o Edmar. Ele criou a Avenida Edmar. O Dudu dançou, o Dudu fez a festa ali em cima, nós cantamos essa bola porque ninguém é idiota. Dorival Júnior é um idiota, né? Até porque ele continua, e o São Paulo tá dando um aval para ele. Então estão destruindo o São Paulo. Não é possível que nenhuma providência seja tomada. Me assusta ele estar na coletiva agora, porque me parece que ao estar na coletiva, e amanhã ele vai treinar o time, ou melhor, ele vai dar folga, né? Porque no último 4-1 que nós tomamos do Palmeiras, ele deu 3 dias de folga. Eu fico imaginando Tele Santana fazendo uma coisa dessa. Tomou 4-1 do Palmeiras, ele deu 3 dias de folga. Ah, você tá de brincadeira, esse cara é uma aberração. Esse cara é uma aberração, ele tinha que ser, ele não podia nem entrar mais no CT do São Paulo. Ó, vou contar rapidinho pra vocês, até pra dar uma quebradinha no gelo aí. Uma vez, São Paulo e Santa Cruz, o São Paulo foi muito mal, o São Paulo tava mal. O Tele levou praticamente todo mundo
permaneceu todo mundo, ele fez todo mundo permanecer, não tinha CT da Barra Funda ainda. Ele fez todo mundo permanecer no Morumbi, né? E aquela discussão, ó, ficou horas e horas. No dia seguinte, o São Paulo levantou cedo e já foi fazer o seu treinamento. Uma coisa que geralmente vão para aquele banho, né? Fazer gelo, fazer toda aquela história. Já foram fazer correções, eles foram executar as correções pela manhã, cedo. Porque o Tele, para quem não sabe, 6 horas da manhã já estava em campo, né? Já estava catando a famosa traça, né, no gramado, cuidava do gramado não só do Morumbi, mas como na Barra Funda, que ele aprendeu a cuidar bastante, né? Porque o bom jardineiro, ele cuida do jardim, ele não vai, o jardineiro não vai trabalhar numa lanchonete ou não vai trabalhar cada um no seu ofício. Então, Dorival, você diz que é técnico, vá ser feliz na Baixada. Aqui não. Aqui a sua hora já passou. Você já deu bom dia. Demais a cavalo, demais. Acabou sua fase. Gente, a gente quer agradecer vocês demais. Ninguém está terminando aqui não. A gente quer agradecer porque o número de raizeiro que apareceu aí hoje, né? Pra gente é um prazer e uma satisfação gigante até poder compartilhar com vocês essas coisas que estão acontecendo ao São Paulo Futebol Clube. E a gente quer lembrar que o São Paulo Raiz tem esse tipo de conduta. O São Paulo Raiz não está amarrado com ninguém. O São Paulo Raiz não é chapa branca. E o São Paulo Raiz não vai fazer média com ninguém. Por isso que a gente é raiz. Por isso que a gente está aqui com vocês aí, sendo acompanhados, né, por vocês aí. E a gente quer lembrar vocês também que as lives do São Paulo Raiz são todas as noites. Todas as noites, cada noite, você vai entrar no Facebook do São Paulo Raiz, vai olhar lá na grade, né, do dia e vai ver quem é que vai estar fazendo a live. E você vai perceber o quanto essa galera toda ama o São Paulo Futebol Clube. E se a gente critica por amor à instituição, né? Não por, vai criticar o São Paulo, está criticando o Dorival. Eu quero que o Dorival se lixe. A instituição, ela está isenta disso. A camisa, o distintivo, estão isentos dessa nojeira que aconteceu ao São Paulo Futebol Clube. E você vai poder compartilhar isso com todos os raizeiros e você vai poder ver isso a toda noite nas lives que nós temos. Galera, só comentando, o Dorival deu uma coletiva, né, de acordo com algumas pessoas. Falou nada com nada, né? Essa é a verdade. Não teve evolução, Rodrigo? Não teve evolução dessa vez? Não teve evolução. O Charles Darwin não evoluiu mais? Não. Nem o Charles... A roda continua redonda, né? O Charles Darwin do Morumbi. Nem Darwin consegue ver a evolução desse time de São Paulo. E a roda continua redonda ou não? Mas tem boatos de que dificilmente ele vai permanecer no cargo, tá, galera? É bem provável que seja definido amanhã. Com certeza vai acontecer, que já aconteceu umas 2 ou 3 vezes nesse Paulistão, que é no dia seguinte vou chamar ele ali pela manhã, reunir Leco, Raí, Ricardo Rocha e Lugano, e aí ele vai ter provavelmente alguns minutos para tentar convencê-los e fazer eles acreditar que existe uma evolução nesse time aí, algo que é uma piada, né? Rodrigão, notícia de última hora, hein? E feliz pro São Paulo, O nosso querido Ricardo Flight mandou uma mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte: acabou Dorival Júnior, amanhã ele tá fora do São Paulo Futebol Clube. O Flight tem alguns amigos conselheiros que ele já conversou com os caras e já deram a letra pro cara. De amanhã não passa. Não era nem pra ir pra coletiva, né? Merecia não ir pra coletiva, mas tudo bem, se for amanhã cedo eu levantar com essa notícia, apesar que vai sair na hora do almoço, na hora do jornal, né? Mas essa aqui é a notícia quente que o Flight acabou de passar pra gente. É a bola da vez. Então assim, ele vai sair. Não vou ficar mais nervoso. Eu acredito que, sinceramente, mesmo que o São Paulo tenha plano de tentar um outro treinador, não vai ser agora, então eu acredito que o provável é isso, Dorival fora. Natureza normal. Pelo menos como interino nessa fase final de Paulistão. E não fiquem com medo que ele vai se queimar, hein? O pessoal fica com medo. Já tá perdido, galera. Vamos falar a real. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois e para você, torcida. O que está acontecendo com Christian Cueva? Bom, respondam para mim. O que está acontecendo com Christian Cueva? Uma vez quase me bateram, eu me lembro bem desse jogo, foi São Paulo e Chapecoense. Eu só consegui entrar no Morumbi quando já estava 2 a 0 para Chape.
E quando eu cheguei, eu nunca tinha visto o Cueva em campo jogar. Até então todos os jogos que eu tinha visto dele no São Paulo foram jogos pela TV. E quando eu vi, eu virei para um grupo de São Paulinos e falei que ele era um Valdívia, aquele Valdívia ex-Palmeiras, ele era um Valdívia que ainda não tinha quebrado. E falaram que eu estava errado e por pouco eu fui espancado na arquibancada do Morumbi por ter comentado isso. Eu não me arrependo e eu mantenho minha opinião. O Cueva ele é muita firula para pouco jogador. A gente até comentou isso na terça, que para quem acha que o Cueva é craque, de fato não sabe nem quem foram os jogadores do São Paulo. Verdade. Porque o Cueva não entra na lista nem dos 200 mais. O Cueva ele é fraco, galera. E eu fico impressionado, não querendo te cortar, eu fico impressionado com a quantidade de pepa que entra aqui. Ah, não. Eles gostam. Eles gostam. No final eles querem pular o muro, eles sabem disso, mas não, galera. Tem camisa de São Paulo vendendo aí na Não, sabe o que acontece? Vamos lá e compra. Rodrigão, sabe o que acontece? Eu às vezes entro nas lives do Real Madrid, cara, da torcida do Real Madrid. Lógico, aí eu falo, chupa Real, né, entendeu? Aí os caras fazem isso com a gente também. Por quê? Porque a gente tem 3 mundiais e 3 Libertadores, e o que me consta, no caso deles, Nada. uma liberta? Nada. Uma liberta? Então é claro que eles estão aqui, bicho, né? Porque, ó, o cotovelo, claro, continua doendo. Olha, eu vou só citar aqui uma coisa do blog do Menon. Ele colocou aqui que o São Paulo está evoluindo e ele também. Ele, inclusive, espera ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 5 anos. Pra vocês verem como é que é, né, galera? Porque assim, nós São Paulo estamos sofrendo tanto, cara, que quando chega nessa situação não tem mais o que fazer. Cara, eu depois daquela derrota pro time de advogados lá da Argentina, lá, o Defesa e Justiça, cara, eu coloquei na minha cabeça que, cara, não tem mais como você ficar. É que seu lado de São Paulo não deixa, então cada derrota você sofre, você xinga, você espernece, fica bravo. Mas, cara, é complicado, velho, porque você olha e não tem como, né? O São Paulo ele tá consumido por um esquema que não favorece, não digo nem esquema tático nem nada, é um esquema interno do clube. Mas independente de tudo isso, galera, porque não vai mudar, mandando o Dorival amanhã não vai resolver todos os problemas, mas já é um início, é uma atitude. Porque alguma coisa precisa ser feita nesse time. Jamais você pode tomar como normal a campanha que o São Paulo está fazendo nesse Campeonato Paulista. Ter menos de 50% de aproveitamento dos pontos. Galera, a gente está falando de jogos contra Mirassol, contra Novo Horizontino, Ferroviária. 6 jogos, tomou 18 gols. Exatamente, 18 gols, galera. Não pode. O São Paulo tem mais gol sofrido que pontos. Eu fiz só um detalhe, eu fiz um apanhado geral, mais ou menos, né, só para deixar bem claro aqui também o posicionamento. Aqui ninguém é louco, né, de comentar ou defender, né, nós fazemos algumas comparações, tá? Por exemplo, aqui ninguém está pedindo o Rogério Ceni para ocupar o lugar do Dorival. Tem algumas pessoas que estão nessa dúvida, né? Ah, mas o Ceni não. Ninguém está falando para colocar o Ceni, gente. Nós estamos falando que por muito menos o senhor Ceni, que foi mito, foi o capitão, honrou esse manto, ele tomou o pé na bunda, do tamanho de uma TV de 70 polegadas, tá certo? Então, ele está fazendo um bom trabalho, ele tem que galgar uma experiência ainda no Fortaleza. Eu acredito ainda que ele possa vir a defender um outro clube intermediário para depois, em 2020, 2019, retornar ao São Paulo. Isso é um palpite meu, tá? Mas, na verdade, ninguém está pedindo o Rogério Ceni aqui de volta. Vou mandar um recadão pro Aldir, meu querido Aldir, meu colega Aldir, parceiraço. Aldir tá com medo do Jardim assumir, Aldir. E olha o que nós estamos, meu brother. O Rodrigão falou agora. Queimado nós já estamos, meu amigo. Eu tenho certeza que se chamarem amanhã o Jardim, ele fala, meu, eu tô nessa, cara. Eu assumo. Eu tô nessa, eu assumo. Então, se der pra mim, eu assumo. Não é verdade? Galera, tenho certeza disso, cara. Tenho medo não. Isso aqui é São Paulo, brother. Qual a perspectiva agora? Vamos avaliar o cenário friamente. O São Paulo já está definido que, aliás, qualquer um do grupo do São Paulo... Oi? Pedrinho, qualquer um do grupo do São Paulo já está definido que nas semifinais... Pode falar rapidamente. Vai ter desvantagem, né? O São Paulo vai ter desvantagem. O São Paulo, mesmo ele classificando em primeiro, ok, ele vai pegar o São Caetano nas quartas de final. Digamos que ok, tem
Red Bull Brasil no próximo fim de semana. Tem São Caetano por 2 partidas. Atenção. Desculpa, Rodrigão. Primeira mão, o Dorival caiu, hein? A notícia que nós estamos recebendo aqui é que caiu, hein? Aí, galera. Primeira mão, isso. Primeira mão. Nós estamos com o nosso pessoal nós estamos com o pessoal lá na base, lá do Raiz, cara. O Flight, o Guilherme, né? O Kaká, o Bressani, a galera que tá lá na base, tá dando como que Dorival caiu, cara. Por favor, aí, se alguém tiver, que a gente tá trancado aqui, a gente não consegue ver, né? Então, galera, aí só voltando nisso, ou seja, galera, não tem perspectiva. Até porque, como o grupo de São Paulo, o primeiro colocado, vai ser o pior líder, ele vai pegar o melhor líder na semifinal do Paulistão. Na casa dos caras. Ou seja, Palmeiras. De novo? Ou seja, Palmeiras. Galera, não tem perspectiva. Nenhuma. Depois do que a gente viu hoje, não tem perspectiva. Então qual é a diferença de você ter Dorival ou ter Jardim? Verdade. Não tem, a diferença é, o Jardim a gente ainda não viu. Aqui, ó. O Jardim ainda não viu. O Santos demite médicos. Tá tomando Toma providência. ação. O Gustavo ficou quanto no Santos? Um mês, mandaram ele embora. 2 meses só fora. O que eu queria do Raí? Eu queria que nessa coletiva o Raí estivesse lá, sentado no lugar do Dorival Júnior. Falar, pessoal, estou informando o Dorival Júnior é mais técnico de São Paulo, obrigado, amanhã a gente conversa, tchau. Termina a coletiva. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Pega sua azulzinha lá no RH. Isso, não tem que dar satisfação pra imprensa, pra porra nenhuma, só dizer que o Dorival não é mais técnico de São Paulo. É simples, gente. Exatamente, estão perguntando aqui, cadê a diretoria para se posicionar? Cadê os diretores de futebol? E deixa um medíocre desse técnico ainda ficar dando declaração de evolução, declaração de que o time está indo bem. Opa, voltamos, galera. A última vez... Dorival caiu, a gente ficou meio... A última vez, galera, que eu vi essa diretoria do São Paulo se manifestando... É a emoção do Dorival tá saindo fora. As notícias aqui estão se multiplicando. Olha lá, caiu, ó. Denis Benincasa, caiu. Mas já estão dizendo que caiu, já mandaram embora. O primo aí já também... Por isso que ele ligou, né? Ele me ligou, por isso que deu uma caída aqui. Caiu o Dorival Júnior, mas Lucas vai ficar no lugar do Dorival. Pois é, galera. A questão, eu acho, é essa, sabe? O São Paulo, ele não tem nenhuma perspectiva. A diferença é que o Jardim pode chegar e talvez fazer algumas modificações nesse clube aí. O jogo lá da Ponte acabou 0x0, então aí, ó. O Dorival, ele vai sair fora e vai poder dizer que classificou o São Paulo. E o São Caetano empatou em casa hoje também, porque se ganha, né? O São Caetano empatou em casa, a gente ia ser segundo grupo. Tá demorando só para publicar, na verdade, né? Então é isso, galera. A notícia que nós temos aqui em primeira mão, porque até agora não saiu lugar nenhum, é que o Dorival Júnior não é mais técnico do São Paulo Futebol Clube, né? Apesar de ele ter feito a coletiva, ele não é mais treinador de São Paulo. Não sei se vai ser oficializado ainda hoje, mas se não for hoje, provavelmente amanhã, por volta ali do horário do almoço, um pouco antes disso, deve sair uma confirmação oficial. E aquilo que a gente falou, provavelmente vai ser o Jardim, porque eu não acredito que eles vão atrás de um técnico agora. Jardim deve ser... Ou já tem alguém pronto, né? Ou tem alguém pronto. Mas ainda essa semana o Jardim que vai cuidar do time. Lembrando, mais uma vez, nada contra o homem Dorival. Isso. Nada contra o pai de família Dorival. Não, é treinador. Pode ser trabalhador? Mas está trabalhando errado. É incompetente, cara. É incompetente, não tem condição de comandar o São Paulo. A gente nunca critica a pessoa, né? O Dorival Júnior, eu não posso criticar ele como pessoa, eu critico o trabalho dele é péssimo, já não achava lá essas coisas no Santos, mas quando ele veio para o São Paulo eu criei uma expectativa, porque... Tinha a história da promoção de garotos, exatamente, né? E a gente ouve tanto falar dos moleques lá em Cotia, não ganhando título, e você cria a expectativa, você fala, pô, esse é o técnico que vai promover essa garotada. E ele não, por N motivos, ele não fez, e essa foi a grande decepção, cara. Pra mim, a grande decepção do Dorival foi essa, não foi esquema tático, não foi nada disso, porque eu já sabia que ele não iria mudar mesmo, ele ia insistir com esse esquema tático dele aí, que é desde o Santos. Ele morre abraçado com esse esquema. É o Titanic. E infelizmente não tem como, galera, né? Rodrigo, eu só acho incrível, foi isso que a gente tinha comentado antes aqui na live, é que por menos a gente queimou o Rogério Ceni, cara. Muito menos. Até bem, hoje chutou a bunda dele. Teve a eliminação lá contra o time argentino. Claro, foi uma vergonha. Foi uma vergonha, foi. Só que, por exemplo, o Rogério ele teve
azar que ele pegou a primeira metade da tabela do Brasileirão de São Paulo era complicada, porque ela tinha logo de cara 2 clássicos contra Palmeiras e Corinthians e tinha adversários difíceis. Que ele ganhou, né? Que ele ganhou por sinal do Palmeiras, não foi? Foi. 2-0, gol do Renato. Exatamente. Então, assim, era uma tabela complicada. A outra metade, que foi justamente quando o Dorival chegou, era a metade tranquila da tabela. E mesmo assim o Dorival sofreu, galera. Pra essa galera que fala que o Dorival salvou São Paulo do baixamento, não se esqueçam que antes do Hernanes jogar, que foi contra o Botafogo, o São Paulo vinha tomando paulada atrás de paulada, não estava jogando bem, já estavam pegando no pé do Dorival. Ali foi uma luz, né? Ele foi no segundo tempo. E o Botafogo parou de jogar aquele dia, o né? Marcos Guilherme, e aí o jogo mudou. Inclusive, eu acredito que até hoje ele assiste o Marcos Guilherme por causa daquele jogo contra o Botafogo. É uma gratidão. Eu tenho por mim que é por conta daquilo. Mas é isso, galera. A Depois diferença contra o Santos no Pacaembu que ele fez. Ó, o Rafael Nunes está dizendo, já saiu a notícia da queda. Então é isso, Eu vou dormir. Eu vou dormir em paz um pouco mesmo depois dessa atrapalhada. Né? O que eu vou fazer? É o mínimo que tinha que acontecer. Já estão botando aqui Cuca, Luxemburgo, enfim, agora vem as especulações, o que é natural, né? É natural que aconteça isso. Cuca, só para falar que o pessoal, quando teve aquela primeira questão, queriam que o Dorival saísse, se falou muito do nome do Cuca. Na verdade, galera, a diretoria de São Paulo não chegou a procurar técnico nenhum, tá? Naquela época. A única coisa que eles queriam era que o Jardine voltasse logo lá da Argentina, da Libertadores Sub-20, para promover ele para Caiu, já deram auxiliar. queda. Tá? Tem que cair era mesmo. Era só isso. São Paulo não procurou nenhum técnico. E os nomes cogitados foram Jardine, Luxemburgo e Leonardo. Esses foram os nomes cogitados. Teve gente que falou de Jorginho. Dorival demitido. Não teve procurar por Jorginho, não procurou o Cuca. O que houve foi que o Cuca, em uma entrevista para um determinado jornalista, ele falou que ele pensaria caso houvesse uma proposta do São Paulo. E a gente sabe que o Cuca é muito disso, ele não esconde. Ele nunca escondeu que ele gostaria de voltar para São Paulo porque ele acredita que aquele time campeão de Libertadores em 2005 era dele, né? Então ele tem isso com ele, mas se for para pensar com outros nomes, eu não gostaria do Cuca nesse momento não. Não sei se o momento de São Paulo é propício, mas pelo menos não é o Dorival. Não, isso qualquer novidade, né? Eu já tô assim, cara. Ah, Rony, o que vem tá bom, cara. Pô, Cai no paixão, Dorival, exatamente. Entendeu? Pra mim o que interessa é isso. Vai embora, agora vamos fazer da vida. Pra mim não ser nessas invenções de Leonardo e Jorginho, porque eu acho que o São Paulo tem que parar de ser laboratório. Aí acho que é invenção. Se é pra você ser laboratório, então você pega alguém da base e dá uma chance pro cara. Então é o Jardine. Porque o Jardine já demonstrou dentro do próprio São Paulo que tem capacidade. Agora você buscar o Leonardo na Europa, ou você pegar um Jorginho que não deu conta do Vasco e trazer para o São Paulo, fazer invenções, galera. Não, né? Já tivemos muito. Já tivemos Doriva, já tivemos tantos nomes aí que Nossa, o Ricardo Gomes, coitado, da última passagem ele já não tinha mais condições de dirigir o clube, o São Paulo ainda colocou ele naquela roubada, sabe? Exatamente. Não dá, galera, vamos agora ou um nome forte, sabe? Um Luxemburgo, um Abel Braga, ou então elenco o Jardine, tem, sabe? Elenco tem. Põe o Jardine, galera, é isso, não dá pra inventar. O São Paulo está num momento que não dá pra inventar, galera, porque qualquer invenção agora vai pegar uma primeira metade de Campeonato Brasileiro antes da Copa, complicada, vai perder pontos, vai voltar novamente aquele drama de lutar contra rebaixamento, e dessa vez eu não sei se o marketing do drama que o São Paulo gosta de fazer vai dar certo. Eu não sei se a torcida dessa vez vai comprar o barulho da diretoria, livrar a diretoria das cagadas que ela faz e querer levantar o time. Porque aí já faz um papel de idiota, né, gente? Já vamos pro 3º ano nessa, né? Mas é isso, galera. Todos os portais agora estão falando isso, que o Dorival Júnior não é mais técnico de São Paulo, apesar do clube não ter soltado nota oficial, tá? Mas todos estão dando conta de que ele não é mais treinador de São Paulo. É acompanhar, né? Acompanhar pra ver. E amanhã não percam, hein? Amanhã a live do Paulinho, professor Bessani. E amanhã a gente vai ter notícias quentíssimas, né? Sobre toda o que aconteceu nessa madrugada aí. O que vai acontecer amanhã durante o dia também, né? É claro que o Paulinho vai separar aqueles lances fatiados. Ah, o Paulinho, cara, tranquilo, aquela livezinha, um pouquinho diferente dessa loucura que foi esse pós-jogo. Só mais uma última declaração de Dorival Júnior, que ele falou na coletiva que no momento mais importante do São Paulo, a diretoria confiou no meu trabalho e conseguimos atingir todos os objetivos propostos. Eu não sei exatamente qual eram esses objetivos. Eu vou te falar quais são.
Eu vou te falar. Não caiu para a Série B do Brasileiro. Primeiro objetivo. Não, segundo objetivo, não caiu para a Série B do Paulista. Ah, só pode. Os dois objetivos dorivalianos, cara. Foi isso, porque, galera, não dá, né? É o objetivo de Dorival, é isso. Eu não acredito que com 14 pontos eles falaram que esse é o... Ó, outra coisa Ele que tem falou, problema, né, cara? a ESPN garante que o Dorival Júnior vai ter futuro decidido amanhã pela manhã. Mas é como eu disse, a maioria tá falando Já matou, que já caiu. Não, nós já matamos ele. Aqui o parceiro aqui, ó. O parceiro aqui, ó, perguntou aqui, eu perdi. O Murilo perguntou amanhã que horas é a live do Paulinho Bressani? 21 horas, né? 21 horas. Amanhã, 21 horas, não percam a live de Paulinho Professor Bressani, com muito mais notícias, né? Desse agitada madrugada e dia de amanhã do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Que a gente começa uma era nova, né? E as novidades também que estão chegando aí, essa relação nova que nós estamos fazendo, né? Fazendo alguns testes de introduzir o Hangout para as lives, né? Então, nós vamos escolher ali alguns liveiros, alguns raizeiros e vamos começar a fazer uma transmissão, cada um do seu local. Isso. Né? Uma transmissão ali para todo mundo ver. Fizemos um teste, ficou bacana, tem ajustes para serem feitos, mas ficou legal. Bom, pessoal, vamos nessa? Mais algum recado? Eu acho que eu só quero que a gente volte a ter esse brasão. Isso aqui, ó. Né? Isso essas aqui, ó. Estrelas, cara. Brasão no ombro. São Paulo, o São Paulo que eu conheço é assim. Não é o São Paulo que bate palma porque não caiu, não. Isso aí pra mim não... Entendeu? Eu não me contento com isso, não. O São Paulo que eu conheço tem brasão e tem estrela em cima do distintivo. E um monte de estrela. E ninguém torceu pro São Paulo perder hoje, viu? Deixa bem claro também. Pra cair técnico. Isso aí não existe. Não, eu preferia o Dorival seguir o caminho dele no São Paulo desde que vencesse o clássico hoje contra o Palmeiras, só para ter o prazer de tirar um barato dos rivais palmeirenses, sabe? De poder falar para eles que finalmente quebrou o tabu na casa deles, ganhamos no Chiquinho e tudo mais. Eu mudar o nome de Dorival para Dorival Sênior. Exato, né? A gente brincou com isso antes da live, todos nós na verdade até falávamos que o São Paulo iria ganhar. Mais de coração do que de razão. Exato, não tem essa, galera. A gente não pode confundir as coisas, né? A gente não gosta, eu por exemplo não gosto do Edmar, por exemplo. Mas é lógico que se ele fizer um gol, vou comemorar. Então não existe isso. Você pede autógrafo pra ele? Ah, é que eu não gosto de pedir autógrafo pro jogador, velho. Edmar, 400 mil reais. Mas, cara, eu trataria. Edmar, autografa minha camisa, Edmar. Eu trataria numa boa. Eu trataria. Ó, cara, eu não vou deixo falar a autografar minha verdade. camisa, mas nem que ele me No pague. ano passado, rapidinho só pra contar pra galera entender, eu fui um dos maiores perseguidores do Reinaldo na primeira passagem dele pelo São Paulo nas redes sociais. Eu criei memes, eu fazia textos detonando o Reinaldo e tudo mais. E no ano passado eu fui escalado para entrevistar o Reinaldo no CT do Morumbi, quando a Chape estava treinando lá, cara. E, pô, ele me tratou super bem, você conhece a pessoa, fazendo perguntas sobre o São Paulo, na época ele não podia dizer que estava contratado, mas você sentia no que ele falava do São Paulo, que ele tinha a vontade de voltar, de mudar a história, de corrigir. E tá jogando bem, né? Agora. E tá jogando bem, galera. Então, tipo, isso pra mim foi bacana, sabe? Você quer que o profissional dê certo. Eu não quero mal do Edmar. Se ele puder jogar bola no São Paulo, honrar a camisa e conquistar vitórias, ótimo, maravilhoso. Se o Dorival, mesmo com esse esquema dele, que desde o começo a gente tá falando que não dá certo, hoje fosse lá dentro do Parque Antártica, lá do Palestra, e ganhasse dos caras, pra mim tava ótimo, velho. Tava ótimo. A minha sexta-feira amanhã ia ser de zoeira. Ia ser de zoeira, ia aloprar todo mundo, pra mim tava valendo. Porque pro torcedor é isso que importa. E é isso que o Dorival tem que aprender. O clássico é importante por causa disso, porque ele é o termômetro da torcida. Ele é onde a torcida cresce, onde a torcida vira pro adversário. O adversário pode falar, fui campeão de tal ano. Fala, não interessa, ontem eu bati em você. Exato. É isso que importa. Então o clássico tem peso entre nós torcedores, entre eles jogadores. Porque se o jogador não sente um clássico, velho, e é isso que a gente fala do olho do cara, esse cara não serve para um time grande. Se ele não sente um clássico, alguma coisa tá errada, é preciso rever os conceitos desse cara e tirar ele do time. Roberto Carlos, se for fazer um show, não tiver um frio na barriga antes de entrar no palco, pode parar. Pode parar, galera. Ah, é experiente? Perdeu o tesão. É experiente? Perdeu o tesão do negócio. Exatamente, então pode parar. Pessoal, na minha pergunta da manhã, se daria Dorival a Pururuca ou Roger ao molho soberano, deu Dorival a Pururuca. Infelizmente. Não é verdade? Que o Dorival engasgue com a Pururuca
e vá treinar a Portuguesa Santista na semana que vem. É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente o apoio, a presença, os comentários, né? Nós procuramos ser... As curtidas, os compartilhamentos. Exato, ser justos aí. Procuramos não ler agora o pós-jogo, porque é muita coisa, entraram muitas mensagens, né? E a gente tava... Exatamente, todo mundo pé da vida. Mas é o seguinte, a sua participação foi extremamente importante. Campeã como Exato. sempre. Agradecemos aí, galera. São Paulo Raiz. E agradecemos aí a galera porque chegamos a um pico de 1000 visualizações aí. 1140. Obrigado, ficou pessoal. sempre acima dos 200 e a gente viu quase todo mundo que sempre participa e muitas novas pessoas participando. A gente agradece a participação de vocês. É lógico que queríamos fazer essa live comemorando uma vitória, infelizmente não foi dessa vez, mas quem sabe numa próxima oportunidade aí, né, vai vir aí a fase final do Paulista e quem sabe nela a gente tenha motivos para comemorar, que a gente faça a nossa estreia no Paulistão, porque até agora o São Paulo não estreou no Campeonato Paulista. Mas é aquilo, talvez, galera, é aquilo, né? A gente sempre fala que o estadual tem que cortar as datas, os times grandes têm que estrear nos mata-mata. Essa é a chance aí, ó. De repente São Paulo se resguardou e tá se preparando aí pro mata-mata. Agora vem com tudo. Fênix vai sair da cinza e vai ser campeão paulista. Os times grandes só estreiam só na fase decisiva. Nós somos o time da fé. Em tempo, pessoal, em tempo, hein? Quem ainda não conhece o São Paulo Raiz, que apareceu hoje aqui porque algum amigo convidou, né? Enfim, quem não conhece o São Paulo Raiz, vai lá no Facebook, curte a página do São Paulo Raiz para conhecer o trabalho da gente. E não esqueça que todos os dias, às noites, tem live minha, live do Rodrigão, live do Fernando, do Flight, do Bressani, do Kaká, né? Enfim, da galera do Filipão, do Dorini, da turma toda, né? Fazendo a live toda noite, conheça um pouco mais do trabalho do São Paulo. Da minha parte, avante, tu és forte e tu és grande São Paulo Futebol Clube. Nós vamos sair dessa, gente. Isso aí, galera, vamos sim, com certeza. Então, obrigado, galera, aí pela live, pela paciência, por terem participado conosco aí. Quero cumprimentar aqui os irmãos raizeiros por mais uma jornada de trabalho. Tamo e junto, é isso. Vamos em frente, gente. Isso aqui, ó. Nós vamos sair da cinza, cara. Forte abraço para vocês e uma ótima sexta-feira. Valeu, galera. Ótima sexta pra vocês. Fui.